E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Business Intelligence para construtores. Agora vamos falar sobre como usar a parte de BI para análise financeira de projetos. Gente, a parte financeira é a parte talvez mais importante dentro de uma construtora. É o caixa que mantém a empresa funcionando e rodando plenamente. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar a parte de inteligência de dados para apresentar essas informações e tomar decisões no dia a dia. Por exemplo, a gente tem aqui, pessoal, eu divido em 3 macrogrupos, tá? A gente tem receitas, certo? Então, quando você vai trabalhar a parte de BI, eu gosto de trabalhar 2 cenários, onde você tem sempre despesas ou sempre receitas reais versus o que você planejou. Então, quando você fez lá o seu estudo de viabilidade, você fez o que a gente chama de estudo de viabilidade dinâmico, onde você coloca tudo no tempo. Então, você colocou aí uma previsão de receita mês a mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, assim sucessivamente. E depois, quando você começa a acompanhar a obra, você faz aí as receitas reais, mês a mês, você compara uma com a outra para você ter um desempenho, para saber se está entrando mais ou menos que o previsto. E você começa a ter um aprendizado. E você começa a se perguntar, por que eu previ que ia entrar, por exemplo, 100 mil no mês e só entrou 70? Você pergunta quem está na parte de gestão, o que foi que aconteceu, eles podem dizer, olha, tal fiscal barrou a nossa medição, então a gente está medindo menos do que o previsto. Você vai começando a entender quais são as variáveis que influenciam na alteração da receita, para mais ou para menos. Mesma coisa com as despesas. Você fez uma previsão de despesas, a saída de dinheiro a cada mês para a obra, quanto é que você ia pagar de imposto, quanto é que você ia pagar de comissão de corretores. Enfim, você estimou tudo isso mês a mês. Então você vai comparando, né? O que eu previ, o que eu gastei e por que eu gastei menos ou mais que o previsto. E, pessoal, tudo isso vai te dando a noção de desempenho. De novo, você vai aprendendo. Por último, não menos importante, são os custos de obras. Quem constrói, com certeza, aí, o nosso foco maior é aqui, os custos de obra. Por que eu previ gastar na fundação? Quanto que eu gastei? O que eu previ gastar na estrutura? Quanto que eu gastei? Então, você vai comparando tanto o fluxo mensal, né, você tinha de desembolso para cada uma dessas etapas, quanto, de fato, se você estourou ou economizou em cada uma delas. E, de novo, você vai ter sempre aqui uma análise de desempenho de custos. Então, você faz a medição de obra, você tem o valor que você evoluiu na obra, você vê o que você gastou e vê a diferença entre o gasto com o que você tinha previsto. E aí você vai saber se você está estourando ou economizando em cada serviço. Isso é muito importante, tá, gente? Depois disso, a gente pode ir na prática. Aqui, pessoal, eu tenho, por exemplo, 2 dashboards. Uma construtora iniciante e uma construtora um pouco mais madura. Então aqui eu teria uma construtora nível 1, aqui uma construtora nível 2, e tem o nível 3 dentro da nossa metodologia. E uma coisa muito importante, pessoal, é você criar cultura de análise de dados. Por isso que eu vou mostrar para vocês, aqui é uma construtora iniciante, eu vou clicar aqui, e aqui eu vou fazer uma apresentação para vocês. Vou clicar aqui, certo? Só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Mais importante, aqui é dados para uma construtora iniciante, certo? Porque a gente precisa criar, de novo, uma cultura de você analisar os dados. Então, mês a mês, você vai fazendo melhorias. Então, na parte financeira, na parte de análise de custo de obras, você vai fazendo melhorias e a equipe começa a se engajar nesses dashboards e você não assusta o cliente. Então, eu não recomendo você chegar com um dashboard extremamente complexo para um cliente que está começando agora, porque vai achar isso muito difícil e aí vai criar um bloqueio nas equipes. A nossa intenção não é essa. A nossa intenção é que o cliente goste de analisar os dados do projeto e que você consiga crescer com ele no nível que o cliente vai ganhando maturidade. Então, aqui, por exemplo, vocês conseguem olhar os macro custos da obra. Você vê aqui todos os custos do orçamento, certo? Desde os serviços, encargos, todas as despesas. Você vê aqui, olha, mês a mês, de acordo com o ano, então 2017, 2018, 2019. Você tem aqui os macro custos. E o legal, pessoal, você pode simplesmente clicar num mês para aquele ano. Então, eu vou clicar aqui no ano 2017, clicar no mês de janeiro para ver aqui se tem alguma informação. E você tem aqui, olha, o ano 2017. Vou clicar aqui, janeiro. Não tem dados do mês de janeiro, mas eu acho que aqui em maio tem. Pronto. Aqui no maio você consegue ver o que a gente previu de desembolso para o mês de maio. Então, se eu clicar aqui, ele volta. Se eu clicar aqui, ele volta todos os anos. Eu posso olhar aqui, pessoal, todo o meu desembolso. Então, você consegue ter aqui o nosso gráfico, certo? Onde você vê tudo acumulado aqui até chegar no final da obra, onde você tem sempre o previsto versus realizado. Então, você pode olhar aqui, pessoal, a gente tem aqui o custo total previsto, custo total realizado, custo total previsto acumulado, custo total previsto realizado.
E esses dois gráficos vai te ajudando a ver como é que está o desempenho aí da sua obra. Aqui você tem fluxo de caixa, então você consegue olhar detalhadamente tudo o que saiu para a sua obra de acordo com o serviço. Está vendo aqui, olha? Então, você consegue maximizar ou minimizar aqui os grupos. Está vendo aqui grupos e subgrupos? Eu posso clicar aqui e ele vai abrir. Então, você consegue saber exatamente para onde foi o seu dinheiro mês a mês. Então, se eu clicar aqui no ano de 2018, no mês de abril, eu consigo saber aqui o que a gente, para onde foi o meu dinheiro, tá? Isso, pessoal, é muito importante para você começar a entender os custos dentro da sua obra. Isso vai te dar uma inteligência futura, tá? Que é o que a gente está trabalhando aqui com dados. Então, gente, espero que vocês tenham entendido a relação entre finanças e inteligência de dados para a sua construtora. Espero você na próxima aula. Até já!